Mais uma Zé de Estudo que você vai amar. O Além do... Alô, doutora! Eu estou inaugurando uma nova série chamada Turistando com Mazé de Estudo. Comecei por Manaus, claro, minha cidade. Fui a alguns flutuantes e no balneário. Você vai ver coisas ótimas e às vezes a gente fica em casa. Para onde eu vou? O que é que eu faço? Vai por mim. Vou te mostrar só coisa legal que tem em Manaus sim para fazer. Cada mês vai ser num lugar diferente. Agora é aqui. Vem comigo, você vai amar. Bem-vindo a mais um Alô Doutor com o doutor Fabiliano Rodrigues. Vamos falar hoje de uma coisa assim que eu fiquei impressionada, nunca imaginei que criança pudesse ter, que é gastrite infantil. Doutor, me fala como é que é isso? Então, é um prazer estar aqui novamente. Gastrite é uma doença que diferentemente do que as pessoas pensam, é mais frequente, muito mais frequente do que a gente imagina. É incrível, né? E como é que ela surge na infância? Gastrite na infância tem várias causas, assim como no adulto tem várias causas, na infância tem algumas causas tipicamente reconhecidas pela população em geral, mas tem algumas causas que são próprias da idade infantil, né? Variam em termos de intensidade de sintomatologia e tanto quanto com relação ao tratamento propriamente dito. Quais são os fatores de risco mais frequentes, doutor, dessa história? Se a criança tem a gastrite, como isso a gente pode ver como fator de risco? A própria condição de vida da criança nos dias atuais, a modernidade, etc. e tal, isso impõe à criança um fator... Alimentação. A alimentação, principalmente, mas a condição de vida atual impõe um fator de risco importantíssimo. A mudança nos hábitos alimentares é o principal, porque os alimentos eles são cada vez de maior conteúdo de carboidratos e gordura e necessariamente a criança, por um distúrbio, acaba fazendo uma ingestão de grande quantidade desses alimentos em horários inadequados e esses alimentos geralmente eles têm um componente ácido muito importante. Devido ao processo de industrialização, todos eles são muito ácidos e muitas vezes não tem sabor ácido, isso aqui é importante. Isso é um fator de... A acidez fica escondida, né? Mascarada, mascarada por toda a manipulação química que a indústria faz. Quais são os principais sintomas? O que os pais podem perceber que a criança pode estar desenvolvendo um quadro de gastrite? Olha, a sintomatologia é muito relacionada com a idade, né? Nós podemos considerar, dividir assim de uma forma prática, 3 idades. A idade abaixo dos 2 anos, que a criança não tem como manifestar objetivamente. A idade entre os 2 anos e os 7 anos, em torno de 7 anos, em que fica uma sintomatologia um pouco mais facilitada, entretanto não tão clara, e acima dos 7 anos que já atinge uma sintomatologia parecida com a do adulto, em que a criança ela própria relata o que está sentindo. Abaixo dos 2 anos, a criança apresenta sintomas indiretos, sempre indiretos. Então, aquela criança que não dorme direito, que tem o sono agitado, que é muito chorosa, é irritada, ela não se alimenta bem, porque necessariamente quando se alimenta dói mais. Então, esses sintomas chamam a atenção para que isso possa ser um sintoma relacionado com a gastrite, não especificamente, eu ressalto. Não é específico da gastrite, mas são sintomas que alertam indiretamente para a ocorrência de doença péptica tipo gastrite. Isso tudo que a gente está falando tem que procurar o médico. Não adianta a gente querer fazer um tratamento. Vale muito salientar isso, né, doutor Fabiliano? Que você notou alguma coisa diferente no filho, tem que procurar o médico, que o médico vai dar o melhor diagnóstico, não é? Coisas que a gente nem imagina. O refluxo, que a gente já tratou desse assunto,
Mas o refluxo tem a ver com a gastrite? Sim, o refluxo ele pode ser, inclusive, uma das manifestações da gastrite. Quando a gente fala de refluxo, nós estamos falando de gofada ou até de vômito. Isso é a manifestação de refluxo e o refluxo pode ser uma patologia e pode ser a manifestação da gastrite propriamente dita. Como é que ela pode ser detectada? Existe alguma forma? Eu já até lhe perguntei isso, dividiu por idade, mas tem alguma coisa assim que o pai ou a mãe possa detectar, você acha? Do ponto de vista clínico, é necessário toda uma avaliação clínica, né? E laboratorial também. Mas o diagnóstico da gastrite ela é eminentemente clínico. Ou seja, baseado numa história clínica, o médico, o pediatra ou o gastroenterologista fará uma avaliação, fará um retrospecto de toda a sintomatologia, quando começou, quais os sintomas que são coexistentes e quais os horários do dia, se tem relação com a alimentação ou não, se tem relação com o estresse ou não, porque isso é muito importante na criança até, porque hoje em dia as crianças estão indo para a escola cada vez mais cedo e a escola muitas vezes ela acaba, devido ao ambiente de competição, ela acaba sendo um fator desencadeador do processo, algumas vezes, né? Não vamos generalizar. Não é sempre. Mas, pelo contrário, acaba sendo, mas não só, em outras circunstâncias também, o próprio ambiente familiar, muitas vezes hostil, acaba sendo um fator desencadeante, e por si, quer dizer, na verdade, só mesmo o médico que pode determinar isso, não é? Avaliação clínica. Avaliação clínica. Gastrite tem alguma coisa a ver com hereditariedade, tem de pais para filhos ou não? Não existe um caráter genético propriamente dito, embora existam casos de mais de um membro da família acometido. Não se sabe ainda se isso é por uma questão hereditária, mas genética sabe-se que não. Mas do ponto de vista clínico, coexistem condições em que mais de uma pessoa submetida na mesma família são submetidas ao mesmo tipo de estímulo. Por exemplo, o erro alimentar, por exemplo. O erro alimentar que acomete o pai que tem gastrite, provavelmente acometerá a criança que tem gastrite. Então, esse fator erro alimentar é um fator que faz com que haja mais de um membro da família, não necessariamente do ponto de vista hereditário ou acometimento, mas que haja mais de um membro da família acometido. Doutor Fabiliano, muito obrigada pela sua presença, pelo nosso quadro Alô Doutor que está assim bombando, e no próximo programa a gente vai falar de tratamento e como é que você, pai ou mãe, pode pelo menos evitar que isso aconteça. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, estamos à disposição. Não sai daí, eu volto já.